Mais uma semana aí de estudos comigo, professor Tomás, para te auxiliar nessa semaninha aí. Bom, galera, vamos entrar em um assunto novo que é a parte de eletricidade. Ah, Tomás, então vamos aprender agora a dar choque nos outros? Não, antes disso, nós vamos aprender os princípios básicos da eletricidade. Alright, oh, that's nice. Very good. Alright, from here we need Lois to give a little shake to that head. That's oh, nice. Look at that. Now, how much would Cher pay for that hairdo? Big money. Look at that. So, there you see it, all the electrons trying to get away from each other, every hair trying to get away. Give us one more shake. There we go. If you'd like to find out more about what Science Bob does, you can go to www.sciencebob.com, and we'll be right back. A ideia é o seguinte, nessa primeira parte do vídeo eu vou falar dos princípios básicos, onde nós vamos falar o que é carga elétrica, o que está associado a ela e os processos de eletrização. Vídeos futuros vai vir aprofundando mais esse assunto, beleza? Bom, então o primeiro passo aí que a gente precisa saber é definir o que é uma carga elétrica. O que é uma carga elétrica? Bom, na essência a gente vai pensar no seguinte: carga elétrica está associada aos elétrons livres que estão circulando um material qualquer. Só que na matéria, no composto matéria, a gente pode pensar em íons, tanto íons positivos quanto íons negativos, mas na essência são os elétrons daquele sistema. Então carga está definido por N vezes E, onde E é a carga elementar, 1 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, como você está vendo aí na equação, e N é o número de elétrons ou prótons. Esses prótons, assim, eu não gosto muito de utilizá-los para fazer esse tipo de análise. Por quê? Vamos lá. Quando a gente está trabalhando com o corpo e fazemos transferências de carga, a gente tem que pensar no seguinte: pensa num átomo, o átomo ele é composto no núcleo dele por prótons e nêutrons, e na sua eletrosfera os elétrons. O que conduz a eletricidade, na essência, são os elétrons livres que estão na eletrosfera, e não os prótons. E por que isso? Por eles estarem circulando, eles têm uma energia de ligação menor com o núcleo. Então é mais fácil arrancar ou acrescentar elétrons dentro desse meu átomo. Então por isso que eu particularmente gosto muito de trabalhar com elétrons, cargas negativas. Alguns livros vão trabalhar com prótons também. Na essência é você saber o que você está trabalhando. Então, quando a gente está trabalhando com cargas elétricas, a gente tem que saber que estamos retirando ou inserindo, acrescentando elétrons, beleza? Simplesmente assim. Então vamos imaginar um corpo, e esse corpo é inicialmente neutro, ou seja, o mesmo número de prótons é igual ao mesmo número de elétrons, e aí eu vou e faço algum processo, que já vou chegar lá, e aí eu deixo esse corpo carregado positivamente. O que é deixar esse corpo carregado positivamente? Significa que eu coloquei mais prótons? Não. Significa que eu tirei elétrons, beleza? Então a camada da eletrosfera ele vai ter menos elétrons do que próton, e por isso ele estará carregado positivamente. Em contrapartida, se eu for fazer algum tipo de processo e ele ficar carregado negativamente, significa que eu tenho mais elétrons do que deveria, então por isso que ele fica carregado negativamente, beleza? Então na essência é isso que você precisa saber. Quando eu estou falando com cargas elétricas, eu preciso saber se essas cargas elétricas, se esse corpo foi arrancado elétrons ou foi acrescentado os elétrons em suas camadas. Tudo bem? Bom, não é difícil, esse assunto é bem tranquilo de você pegar aí, de você fazer, é só você lembrar essa analogia. Outro ponto aí, esses processos que agora sim nós vamos entrar, os processos de eletrização, que são eles de atrito ou por contato e o de indução. Então, vamos lá, o mais simples é o de contato. Pego dois corpos e coloco em contato. Há uma distribuição de cargas elétricas. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um corpo carregado com 5 prótons a mais, ou seja, ele está carregado positivamente, e eu tenho um corpo carregado positivamente também, só que agora com 3 prótons a mais. Então tem um com mais 5Q e o outro com mais 3. Se eu colocar em contato, essas cargas elas vão ser redistribuídas. Então nesse processo de redistribuição, essas cargas, esse corpo, se eles forem iguais, ou seja, em seus formatos geométricos, essas cargas vão se redistribuir. E se eu quiser separar, vai ficar essa quantidade total, que é 8 dividido por 2. Então um corpo vai ficar com 4
e o outro vai ficar com 4. Só que ambos positivamente, beleza? Se for corpos negativos, mesma coisa. Só que aí vai ficar um carregado positivamente, outro negativamente. Então, a ideia é você fazer o somatório e no final dividir por 2. Ou por 3, ou por 4, por quantos corpos estiverem interagindo. Beleza? Esse foi o primeiro processo de eletrização, que é por contato. O segundo é por atrito, você esfregar um no outro, que é similar ao contato, beleza? Então os dois são bem próximos. E por fim eu tenho a indução. O que é indução? A indução é você pegar dois corpos que estão eletrizados, ou um corpo que está neutro e o outro eletrizado, e você aproximar um do outro, sem que haja o contato em si, sem que haja algum toque entre esses dois corpos. Então o processo de eletrização por indução é muito simples. Você vai pegar, por exemplo, eu tenho um corpo carregado positivamente e uma barra neutra. Se eu aproximar um do outro, o corpo que está carregado positivamente, ele vai atrair um determinado tipo de carga e vai expelir as outras. E como isso se dá? Dentro dessas características de cargas elétricas, a gente tem cargas elétricas positivas ou negativas, e aí você sabe muito bem que os opostos se atraem e os iguais vão se repelir. Então, positivo repele positivo, o negativo repele negativo, o positivo atrai o negativo. Então, na indução vai se funcionar dessa maneira. Eu tenho um corpo carregado positivamente, aproximo um corpo, sei lá, neutro, ou seja, mesmo número de elétrons com o mesmo número de prótons são iguais. Então, eu aproximo. O positivo, ele vai atrair as cargas negativas, sem que ficar em contato. Então eu posso fazer isso é indução. Então eu vou e tiro essas cargas positivas pelo fio terra, né, ligar esse fio à terra e expelir as cargas que não são negativas ou que não são interessantes para o meu sistema. Eu corto o fio e aí eu deixo um corpo carregado da maneira que eu quiser. Nesse caso eu deixei ele carregado negativamente. Então esse aí é o processo de indução. Cara, não tem mistério, isso é simples, você só precisa saber se está tendo contato ou se está tendo indução. Se tiver contato, você vai pegar os corpos, somar tudo, dividir por 2. Se tiver indução, você só vai deixar um corpo nas características opostas àquela que o seu corpo tem de forma inicial. Então, se eu tenho um corpo carregado positivamente, eu posso induzir que o meu outro corpo fique carregado negativamente, ou vice-versa. Beleza? Então não tem mistério. Outro ponto importante que a gente precisa saber aqui é atribuir essa interação entre essas cargas elétricas. Eles são partículas, seja elas de cargas iguais ou seja elas de cargas opostas. Se eu colocar elas uma perto da outra, ou elas vão se repelir ou elas vão se aproximar. Nesse movimento de aproximação, eu vou mudar a sua condição inicial. Antes estava em repouso. Se eu solto essas duas partículas, positiva e negativa, elas tendem a se aproximar, ou seja, elas começam a ganhar movimento. Nesse ato de ganhar movimento, elas foram aceleradas. Então, se elas foram aceleradas, significa que elas foram submetidas a uma força. E nesse caso, a gente chama de força elétrica, porque está atribuído a cargas elétricas. E Tomás, como é que a gente mede forças elétricas? Simples. Força elétrica está associada a uma constante K, que essa constante K está relacionada à permissividade elétrica do meio, a carga de um, a carga de outro, sobre a distância entre esses dois ao quadrado. Isso é bem similar ao assunto que nós falamos sobre gravidade. Bem parecido, só que agora a gente está falando no micro, que é cargas pequenas, né, cargas elétricas, que é uma massa minúscula e que a gente não está preocupado com a massa, mas sim com a força elétrica associada a ela. Então, mas como é que eu faço para memorizar essa equação especificamente? Simples. Fui caçar, quero, derrubei 2. Então, essa equação aí, um amigo me passou essa informação na faculdade, gostei bastante, e eu estou passando essa informação para vocês. Fui caçar, quero, derrubei 2. Jamais vocês vão esquecer essa equação, onde o K é a constante de eletricidade, a carga Q 1, a carga Q2 e o D é a distância ao quadrado, beleza? Então é assim que você vai medir força elétrica, seja de atração ou seja de repulsão. Atração quando essas cargas são opostas, né, tem sinais diferentes, e repulsão quando elas possuem sinais iguais. Beleza? Então galera, esse aí é o princípio básico de eletrização, o princípio básico de carga elétrica. É só fazer, praticar e não vai ter estresse, beleza?
Muito obrigado pela sua atenção, para você que tem me acompanhado no canal. Para você que está chegando hoje, se inscreve aí no canal para você receber os conteúdos que ainda estão por vir. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!